gente vai começar fazendo nossa análise agora, falando um pouquinho de como é que foi o jogo, como é que o Vasco se portou dentro de campo. Depois a gente desenvolve um pouco os lances dos gols e como que a derrota se concretizou. O Vasco entra em campo com a equipe bem ofensiva até, porque você entra em campo com Gustavo Torres e Ribamar na frente, você tem a entrada do Carlinhos no meio de campo, você tem o Louco Gil, você tem o Andrei voltando também. Atrás você tem o Néstor Borges, o Léo Matos e o trio de defesa que era Leandro Castan, Ricardo Graça e Miranda. No gol do campo. A derrota começa logo no início, né? Porque o Vasco toma um contra-ataque, depois de um erro de transição, você perde a bola no ataque, recebe um contra-golpe, a zaga totalmente errada, totalmente aberta, e o Ceará tem a oportunidade de dar um passe infiltrando o jogador mais rápido, que era o Felipe. Ele infiltra nas costas da zaga do Vasco e recebe a bola e dá o tapa, fazendo 1-0 o Ceará. Ali já dava sinais que o esquema com 3 zagueiros não funcionaria na partida. Até porque o Ceará gosta e gostava no jogo de explorar os espaços deixados pelo esquema de 3-5-2 totalmente mal montado. A gente tem que ser verdadeiro. O esquema não é legal, o esquema é mal montado. O Vasco tem dificuldade em defender e fazer a sua recomposição. Quando se recompõe num 3-5-2, você tem dificuldade. Quando você volta com 5 jogadores, tem até uma melhor. O segundo gol é uma jogada onde o Léo Chu recebe na ponta. Ele consegue dar um drible no Léo Matos, que foi algo gritante. Ele corta o Léo Matos, arranca, o Léo Matos fica muito atrás dele. Ele faz o cruzamento e aí o erro maior vem. O erro maior vem quando o Ricardo Graça, que é o zagueiro que está marcando na pequena área, você não pode olhar o atacante passando do seu lado para completar para o gol. Você tem que tomar conta daquele espaço que é seu. O Ricardo Graça olha, o Kleber consegue antecipar e faz o gol. O maior erro foi esse. O maior erro foi você ter esperado, você não atacou a bola. O Ricardo Graça olhou e quando o Ricardo Graça perde o tempo de bola, o que ocorre? O Kleber consegue antecipar a jogada e faz o gol. 2-0 no primeiro tempo, horripilante. O Vasco no primeiro tempo era baseado em chutão para frente, chutão para frente, chutão para frente. Porque o Vasco não consegue ter uma transição. Falta o meio de campo. O Carlinhos, ele não é um jogador, um armador. E vale destacar que no primeiro gol você tem uma falha do Carlinhos e uma falha do Neto Borges de domínio de bola. No mesmo lance você tem 2 jogadores falhando o domínio de bola, que dá o resultado no primeiro gol do Ceará. Tinha até esquecido desse relato, mas enquanto eu for lembrando, eu vou voltando e falando. Então, com você jogando com o Carlinhos, você tem um time muito engessado, porque é um time lento demais. Você tem o Neto Borges, que não colabora muito. Você tem um jogador que é o Léo Matos também, que ele se sobrecarrega quando ele avança. Só que assim, não pode ficar só nisso. O Vasco cruza a bola na área, cruza a bola na área, cruza a bola na área. Só que mesmo assim não tem efetividade nos seus cruzamentos. Acertou só 2 zonas. Então já tem um agrave aí, uma jogada que o Vasco tenta fazer muito. O Vasco não tem uma transição de armar jogo. O Vasco procura o chutão, procura o lançamento ou procura o cruzamento na área, buscando aquele atacante de referência, que ontem foi o Ribamar. Você desce para o vestiário, depois de ter tomado uma surra tática, uma surra de gol, já estava 2-0 o Vasco. Você volta com a mudança. O Thiago Reis entra no ataque, ele abre o Torres, em uma ponta. Ele abre o Ribamar em outra, joga com 3 meias e com o Thiago Reis na frente. Você muda o esquema, você vai jogar num 4-3-3. O time melhora, as transições melhoram, o time fica mais ofensivo, o time consegue tocar mais bolas, o time consegue fazer transições. Mas o maior erro foi porque você deixou uma zaga com Miranda e Leandro Castan. Já vou explicar o porquê é o maior erro. No lance do segundo gol, no lance do gol do Vasco, eu estava pulando o gol do Vasco. No lance do gol do Vasco, um chutão para frente, que vira o lançamento, o Ribamar cai dentro da área, é pênalti. Você vai me perguntar, o Vasco merecia o gol naquele momento? Talvez sim, porque o Vasco estava melhor do que no primeiro tempo. Mas eu não vi um Vasco para virar o jogo. Mas ganhou uma sobrevida. O Ribamar bate pro gol, consegue finalizar lá, faz o gol de pênalti, dá alegria para alguns torcedores aí, e para outros também. O Vasco ganha uma vida. Mas dentro de campo, taticamente, você já estava enfrentando um Ceará de menor potenciação e um Vasco crescendo no jogo. O Vasco pressiona, continua fazendo suas transições ofensivas, que vale destacar, estavam ótimas. Quando o time passou a jogar ofensivamente no 4-3-3, você conseguia acionar o Gustavo Torres, só que o problema do Vasco é que não tem um meia. Quando você entra com o Benítez está muito tempo parado, volta sem ritmo de jogo, tem muita dificuldade. E a bola passa muito no pé dele.
Outro erro de substituição foi você tirar o Cologil, não tiraria. Eu acho que mesmo ele jogando mal, ele é aquele jogador que segura mais. O Ceará dá uma cartada entrando no Saulo Mineiro, o Saulo Mineiro consegue fazer a boa jogada que foi o lance do gol e um erro de falha da zaga. Sim, da zaga, Leandro Castanho e Miranda. Essa antecipação da zaga, essa subida de linha, você tem que ter muita velocidade na recomposição e não pode errar o bote. Quando você erra o bote e depois você ainda toma um drible de corpo, que foi o que o Leandro Castanho tomou, você dá o gol. O Saulo Mineiro entrou, conseguiu infiltrar, um belo passe, bateu no canto do Jordi. Eu achei falha do Jordi. Não é crucificar. O Jordi não é frangueiro. Ele frangou, falhou, normal, gente. Faz parte da idade. Mas falhou. E o Vasco toma o 3-1 e ali foi o balde de água fria. Mas vale destacar que nesse lance do gol do Saulo Mineiro, você tem um contra-ataque onde você jamais pode deixar o jogador, o seu time no campo defensivo com número de inferior do que os jogadores de ataque. O Vasco tinha 2 marcando contra 3 atacando. O Gustavo Torres, ele perde a bola, olha só, ele perde a bola, ele é desarmado com falta, não podemos esquecer disso também, foi desarmado com falta, só que o VAR não marcou, a bola segue o jogo e o Vasco toma o terceiro gol. Desculpa, eu errei, esse gol não teve falha do Castanho nem do Ricardo Graça, esse gol foi um contra-ataque onde o Vasco errou na sua recomposição, era um escanteio ofensivo e acabou virando o gol do Ceará. 3-1, balde de água fria, mas mesmo assim o Vasco ainda fez algumas substituições, o Ceará também mudou muito o time. Aí que surge o quarto gol, que é o erro que eu já expliquei. Leandro Castanho e Miranda não podem errar o primeiro bote, aquele bote que você sobe e deixa o espaço nas costas. Quando ele faz isso, o Castanho toma um drible praticamente de velocidade e o Miranda faz o pênalti, é consultado pelo VAR, 4-1 Ceará. O que mais me revoltou foi que enquanto o time jogou no esquema de 3 zagueiros, não dava. O time estava jogando mal, a transição é lenta, o time é engessado. Sim, já engessou a coluna? É igualzinho. É um time que parece que faz o A. Mas se tiver que fazer o B, tem dificuldades. As transições são lentas. O time não sabe recompor defensivamente. Os times têm muita facilidade em atacar o Vasco. É outra coisa também que se vale muito destacar. É a facilidade que os times têm em atacar o Vasco. Isso é uma coisa que vem acontecendo e muito. E muito, gente. Não é pouco, é muito. O último jogo que o Vasco teve um equilíbrio defensivo foi contra o Sport e contra o São Paulo, onde a gente não tinha Leandro Castanho em campo. Se tem um jogador que jogou bem, sumiu, é o Marcelo Alves. Jogou bem sim contra o Sport. Merecia novas oportunidades, mas não teve. O resultado foi justo? Foi justo porque o Ceará foi melhor do primeiro ao último minuto. O momento melhor do Vasco foi na volta do intervalo, quando consegue achar um gol e estava jogando bem, mas depois não conseguiu. O Vasco falta organização, falta coordenação, falta treinar mais. Mas como eu disse, é normal. Quando você arrisca um treinador igual o Pinto, que não conhecia o elenco do Vasco, não conhece a liga e muito menos o calendário, você vai passar por isso. Foi escolha sua. Você planejou o seu futebol com um treinador estrangeiro no meio do trem. É tipo ele pegar um trem andando. Ele tem que se adaptar rápido. Coisa que ele não está fazendo. Creio que muita gente já está preocupada com o rebaixamento. Eu acho que esse time do Vasco, mesmo que lentamente, ele está evoluindo. A gente também tem que falar que nunca consegue botar a mesma escalação em campo. Nunca consegue escalar o time 100%. Creio que quando os jogadores voltarem de Covid, o Vasco vai conseguir melhorar seu rendimento. A briga é sim pelo rebaixamento. A Sul-Americana contra o Defensa e Justiça também é um jogo muito importante para o ano. Mas a nossa briga é contra o rebaixamento. É isso, galera. Deixa aquele like. Aqui a equipe do Ecos na Colina está trabalhando muito para trazer o melhor conteúdo de pós-jogo para vocês. E a gente vai seguir nessa pecada até o fim. Tamo junto, galera. Se inscreva. A sinetinha tá aqui embaixo. E vamos que vamos, porque isso é Ecos na Colina.